Olá, querido irmão, querida irmã. Nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês as raízes bíblicas do papado, porque muita gente por aí fala que essa história do Papa não tem fundamento bíblico, mas qual não é a nossa surpresa ao perceber que os primeiros cristãos, os cristãos do Novo Testamento, tinham uma consideração pela figura de Pedro como se ele fosse o patriarca da nova aliança do novo povo de Deus. Vamos aprender isso. Pois tudo bem, o texto que fundamenta o papado na Sagrada Escritura é justamente o texto que nós ouvimos na liturgia deste domingo, que é o texto conhecido como a Profissão de Fé de Pedro. Está lá no capítulo 16, versículo 13 a 19. A primeira parte do versículo 19 até o versículo 16 aparece também em Marcos e Lucas, com algumas variações próprias de cada catequista, de cada teólogo que está escrevendo para a sua igrejinha. E do versículo 17 ao 19 é próprio do Evangelho de Mateus. E aqui que está o fundamento bíblico do papado. Tá certo? No versículo 17, Jesus abençoa Simão, porque diz que ele afirmar que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, isso não foi fruto de uma reflexão humana, mas uma revelação de Deus. Versículo 18. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei minha igreja. O texto em grego se diz Petrus, Petra, mas vale ressaltar que Jesus falava aramaico, então aqui não tem diferença. Então Jesus diria assim, por isso eu te digo que tu és Kefa, e sobre esta Kefa construirei minha igreja. A palavra igreja, eclesia, no grego, traduz o hebraico kahal, que significa assembleia do povo de Deus. Né? Toda vez que o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, se reunia para adorar a Deus, formava-se uma kahal. Jesus está dizendo aqui que sobre esta kefa, sobre esta pedra, ele vai construir uma nova assembleia dos que vão adorar a Deus. Ok? No versículo 18, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. No texto grego está as portas do Hades. Né? E vamos explicar essa questão das portas já, porque tem a ver com o versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Ligar e desligar era uma expressão própria dos rabinos para falar da autoridade, para botar alguém dentro da comunidade judaica ou para expulsar alguém da comunidade judaica. Agora o detalhe das chaves. A questão das chaves, no mundo antigo, tinha o rei e tinha o primeiro-ministro, que o rei passava as chaves do seu reino para o primeiro-ministro. E essas chaves abriam o quê? As portas da cidade. As portas da cidade do rei, as portas do palácio e talvez também, alguns aventam a possibilidade que as portas do templo também eram abertas por esta chave, do templo religioso da cidade. Né? Então, esse fato de Jesus dar as chaves do reino para Pedro significa que Jesus, enquanto rei de Israel, e o leitor sabe disso desde o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, ele sabe que Jesus é o rei de Israel. Jesus está dando as chaves do seu reino para Pedro. De onde que ele está tirando isso? Isaías capítulo 22. Daqui eu já vou postar as passagens aqui para vocês. Né? E veja bem, um leitor ouvinte do século I que conhece profundamente o Antigo Testamento, ele se perguntaria, porque ele sabe que o evangelista, ao escrever o seu evangelho, ele está retratando os personagens à luz dos personagens do Antigo Testamento, de tal maneira que ele, ao se recordar do personagem lá do Antigo Testamento, ele lerá o personagem do Novo à luz do Antigo. Então ele se perguntaria, peraí, tem algum personagem no Antigo Testamento que foi abençoado por Deus e recebeu uma missão da parte de Deus? Tem algum personagem no Antigo Testamento que teve o seu nome mudado pelo próprio Deus? Teve algum personagem do Antigo Testamento que recebeu a promessa de que as portas das cidades inimigas não prevaleceriam sobre ele e sobre seus descendentes? E mais, tem algum personagem no Antigo Testamento que é chamado de pedra? Pois é, tem. E olha aqui, ó, onde que estão essas passagens? Estão justamente aqui.
O leitor ouvinte do século I, que conhece profundamente o Antigo Testamento, lembraria de Abraão. Abraão, por exemplo, eu não coloquei aqui a citação, mas eu digo aqui para vocês, né? Ou seja, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, Abraão recebe uma missão divina e ele é abençoado por Deus no capítulo 14, versículo 19. Então, ele é abençoado por Deus no capítulo 14, versículo 19. Ele recebe uma missão divina de ser pai de um povo no capítulo 12, versículo 1 a 3. Ele tem o seu nome mudado por Deus em Gênesis capítulo 17, versículo 5. Gênesis 17, versículo 5. Ele recebe a promessa de que as portas das cidades inimigas não prevalecerão sobre ele, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 17. E no Antigo Testamento, lá em Isaías capítulo 51, versículo 1 a 2, o profeta diz assim ao povo de Deus: se recordem da rocha, da pedra da qual vocês foram tirados, se recordem de Abraão. Ou seja, o Antigo Testamento chama Abraão de pedra, de rocha. Então é muito interessante. A imagem das chaves é tirada de Isaías capítulo 22, versículo 15 a 25, depois você confira, quando Eliaquim recebe as chaves da casa de Davi e se torna o primeiro-ministro. Aqui ele tem o poder de abrir e de fechar, né? Então veja só, quando o leitor ouvinte do século I escutava esse texto de Mateus, o cristão judeu escutava esse texto, ele lembrava de Abraão. E por isso que os evangelhos, por isso que o Novo Testamento tem um carinho profundo para com a figura de Pedro. Porque Pedro é considerado pelo Novo Testamento como se fosse um novo Abraão. Da mesma forma como Abraão foi a pedra da qual foi construída todo o povo de Deus, que é o povo de Israel, agora tem um novo povo de Deus, tem uma nova carral, tem uma nova eclesia, cuja pedra é Pedro, e desta pedra, que é Pedro, se erguerá a construção do povo de Deus. Olha só que coisa linda. Então, é claro que a interpretação de que a pedra pode simbolizar, representar a fé de Pedro. Outros entendem que, por exemplo, pedra, em outras passagens do Novo Testamento, se refere ao próprio Cristo no Evangelho de Mateus e nas cartas paulinas. Mas nesse texto em questão, muito provavelmente, o autor sagrado está fazendo menção, está fazendo uma leitura, está fazendo um paralelo entre a figura de Abraão e a figura de Pedro. Por essas coincidências que eu mostrei aqui para vocês. Ou seja, Abraão e Pedro foram abençoados por Deus, Abraão e Pedro receberam uma divina missão, Abraão e Pedro tiveram seus nomes mudados, Abraão chamava-se Abrão e teve seu nome mudado para Abraão. Abraão e Pedro receberam a promessa de que portas de cidades inimigas não prevaleceriam sobre eles. Então veja, e da mesma forma como esse serviço de primeiro-ministro passava para os sucessores, lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 22, versículo 15 a 25, também a missão das chaves, ou seja, de governar a igreja, de ser a pedra visível, a pedra de unidade de toda a igreja, também passa de Pedro para os seus sucessores. Tá certo? Então, olha só que coisa linda, olha só que maravilha a gente descobrir essas coisas lendo o texto bíblico à luz do Antigo Testamento. E olha, só por curiosidade, tá? Essas informações a gente não tira da nossa cabeça. 2 textos estão escritos essas coisas. É claro que nesses textos não aparece Pedro como primeiro papa, mas eles afirmam categoricamente Pedro como a pedra fundacional da qual ergue o novo povo de Deus. O primeiro é um texto chamado Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, publicado pela editora Vida Nova, e esse texto está em português, e o outro é um texto que é o comentário ao Evangelho de Mateus de 2 autores chamados Davis e Carson. Detalhe, esses 2 textos são protestantes. Os autores são protestantes, ou seja, Bio, que é o editor do comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, ele é protestante,
ele é protestante, e Davis e Carson, ambos são protestantes, e eles reconhecem biblicamente a primazia de Pedro na igreja, justamente enxergando em Pedro essa questão de que Pedro pode ser considerado a pedra fundacional, ao mesmo modo como Abraão é considerado a pedra fundacional do povo de Deus. O que a tradição católica simplesmente faz ler é que essa pedra fundacional é a figura do Papa, Pedro enquanto primeiro Papa, e todos os seus sucessores também como aqueles que vão governar a Igreja.